Sejam muito bem-vindos ao Maple Bearcast. Eu sou o Mr. Gustavo e para o episódio de hoje eu conto com a participação de duas pessoas muito importantes aqui da nossa escola, mas vou deixar que elas se apresentem. Olá, eu sou a Miss Vanessa, diretora acadêmica aqui da Maple Bear SBO Americana. Olá, gente, eu sou a Miss Carol, eu sou diretora administrativa da escola e a gente está muito feliz por participar desse podcast tão especial na presença do nosso querido Mr. Gustavo. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito especial, que é o aniversário de 10 anos da nossa escola. Dá para acreditar? Dá. Não. Já tivemos aqui uma contradição de ideias. Não dá. É basicamente isso do dia a dia. Bem, uma coisa assim, bem tranquila. Mas brincadeiras à parte, o tempo passou muito rápido. Sim. Como que tá o coração de vocês com a gente chegando nesse marco, que é um marco, né? 10 anos, uma década aí. Como que vocês se sentem olhando para trás, para a trajetória que a gente teve até chegar aqui? Eu acho que todo marco de aniversário é esperado que a gente faça alguma reflexão. A gente vem refletindo e revivendo histórias dessa trajetória. É um processo, 10 anos são 10 anos. Quando eu falo que dá para acreditar, porque é sim uma intensidade muito grande, rotina escolar, o dia a dia de uma realidade escolar, ele é muito intenso e profundo, mas ao mesmo tempo vem uma nostalgia também muito grande do que a gente tinha de sonho, de ideais daquela época, o que permaneceu, o que mudou. E a gente vem conversando bastante sobre essas partes. A gente se pega falando várias vezes. Nossa, há 10 anos atrás a gente estava terminando a obra. Há 10 anos atrás a gente estava começando a apresentar a escola. E daí várias histórias engraçadíssimas desse período. Sim. Que acho que não cabe aqui falar uma hora com mais tempo, né, Miss Vanessa? A gente volta compartilha. Talvez de volta, talvez nunca caiba. Mas foi muito intenso. A gente brinca que um ano dentro de uma escola não equivale a um ano, né, Gu? Você vive isso também na coordenação. Acho que a intensidade de um ano letivo, ele equivale a muito mais do que um ano de experiência. E esses 10 anos é isso, né? Um misto de passou tão rápido. Quando a gente lembra da escola com 50 alunos, da primeira foto de todos os alunos lá na área externa, quando a gente lembra onde era a quadra, que era um gramadão e tinha tenda, enfim, né? E quando os nossos mais velhos eram Year 3, outro dia eu e a avó tava falando, nossa, mas nessa época, os nossos mais velhos eram Year 3, agora eles são Year 9. Então, é um misto de sentimentos mesmo, de meu Deus, como é que foi que passou tão rápido com... Gente, quanta coisa incrível a gente viveu até aqui. Tem um lado muito bom e muito gratificante, que é você lembrar de quando tudo era mato e quando tudo era sonho. Eu adoro essa expressão, quando tudo era mato. Porque era só mato aqui de volta. Literalmente, o bairro todo era mato, né? Mas quando tudo era mato e quando tudo era sonho, né? Quando tudo era idealização. E aí hoje a gente vê o quanto a gente cresceu, o quanto a gente aprendeu com todos esses processos, o quanto hoje a gente conversa com famílias que estão aqui há mais tempo, a gente fala, nossa, olha quanta coisa mudou, olha a profundidade, né, e a dimensão que a gente tomou, e é bem gratificante, é uma alegria mesmo. Sim. Legal. E meninas, quando a gente olha para 10 anos atrás, até antes, inclusive, como que surgiu essa ideia de trazer a Maple Bear para Santa Bárbara? Eu e a Carol somos pedagogas de formação, então a gente já dava aula e somos amigas de vida de muito tempo, desde quando a gente era muito nova. Nós duas fomos morar fora no mesmo ano, mas não para o mesmo país, embora era o plano. Não deu certo. Boicotaram o nosso... Boicotaram. E, inclusive, a pessoa que boicotou é nosso sócio, pai da Carol, tá? Eu fui para Inglaterra, a Carol foi para o Canadá. Eu volto um pouco antes da Carol, eu fico um ano, volto um pouco antes. E eu volto já numa vontade muito grande de unir o que eu sempre amei fazer, educação, sala de aula e tudo mais, com inglês. E digito escola bilíngue no Google e o primeiro nome que aparece foi Maple Bear. Na época não tinha Maple Bear nem em Campinas, não tinha Maple Bear, isso era 2009. Então faz muito tempo. E eu já comecei ali, mandei alguns e-mails para Maple Bear, falando que eu gostaria de abrir. Eu devia horrores para minha mãe. Se candidatando. Do meu intercâmbio. Mas, enfim,
veio daí. Começou, e aí eu comecei a pesquisar bastante sobre a Maple Berk, que era essa escola e tudo mais. E só que esse fogo adormeceu, porque realmente não tinha escola aqui perto. Uhum. Em 2011 ou 12, se eu não me engano, a Maple Berk chega em Campinas. Nisso, a Carol já tinha voltado também. Enfim, a gente estava cada uma trabalhando num lugar. Já tínhamos cruzado de novo escola trabalhando juntas, depois da volta sua do Canadá, certo? Sim, eu me via numa fase de muita busca, assim. A sensação que eu tinha era que eu ainda não tinha me encontrado profissionalmente, porque é isso, né? A gente tinha um ideal de educação muito semelhante e muito diferente da realidade educacional, majoritariamente, né, no Brasil. Então, a gente tinha um desejo muito grande de viver uma realidade de educação que não se encontrava facilmente. E veio essa questão do inglês junto, depois de morar fora, né? Essa paixão pelo idioma e tudo mais. E aí, a Vanessa me apresenta a Maple Berk. Isso, aí eu entro na Maple Berk em 2013 e levo a Carol Em 2014. em 2014. Em 2014, a gente inicia uma conversa um pouco mais séria com a Central. E aqui não tinha nenhuma proposta de escola bilíngue. E eu já estava na Maple Berk pelo meu segundo ano, já estava completamente apaixonada pela metodologia, filosofia, tudo que era proposta de educação. Já tinha tido contato com vários treinadores canadenses. Então, eu já estava muito encantada com isso. Eu tinha um pouco ainda, desde quando eu entro na Maple Berk para dar aula, eu volta essa obsessão, vamos abrir uma Maple Berk na região, vamos abrir. E foi. Porque assim. quando a gente conhece, né? E quando eu fui para Maple Berk também, e é isso, né? A gente realmente se encontra como educadores. Eu acho que vários dos educadores que estão aqui hoje dizem a mesma coisa, né? A gente se encontra como ideal de educação. E aí, a gente não se conformava que não tinha unidade americana. Como assim, né? Uma cidade como Americana e Santa Bárbara não tinha uma unidade Maple Berk. E aí, a gente começa nessa vida doida de não, a gente precisa levar a unidade da Maple Berk para lá. Supercab estava na lista de expansão, né? Da franqueadora naquele momento. E aí, a gente convence duas pessoas que são os nossos sócios. Meu pai, o Zé Carlos, e o meu tio, o Paulo. Que, na época, por diferentes razões, se encantaram com o projeto também. Sim. E são bem encantados até hoje. Eles atuam muito mais no backstage de tudo. Mas olha que legal. Pessoas que não são da área da educação Exato. também ficaram encantadas com a proposta e com tudo que tem a oferecer. É isso né? que eles falam. Eles que são de uma área completamente diferente, profissionalmente falando, quando a gente falou, eles se encantaram. Não tem muito explicação, mas é isso, né? Não tem como. Legal. E agora, voltando para o presente. Quais conquistas acadêmicas que nós tivemos ao longo desse período que mais orgulham o coração de vocês de educadora? Não só de sócias e parte da gestão da escola, mas como educadora. O que mais orgulha vocês nesse caminho? Eu acho que o que a gente conseguiu construir como cultura escolar, né, Van, Sim. é um dos pontos que mais nos orgulham, assim, como educadoras. Acho que de tudo que permeava o nosso coração e a nossa mente, quando tudo era sonho, essa era uma das coisas que mais latejavam, além da proposta pedagógica, que isso veio muito pronto da própria Maple Berk, né? E a gente olha para isso com bastante orgulho e não foi fácil, né? Foi um processo longo, mas a gente acredita que não abrir mão de coisas que a gente não abriu desde o começo, ser uma escola que olha desde a mochila que as crianças usam, o lanche que eles comem, as aulas que a gente propõe extracurriculares, a forma como a gente conduz questões muito sérias e valiosas, que é a nossa cultura, são os nossos valores. Acho que isso tudo é uma das coisas mais maravilhosas que a gente conseguiu construir. E de uma forma muito preventiva, que vai um pouco na contramão das escolas como cultura no Brasil, infelizmente. Mas esse sempre foi um acordo que a gente tinha, que a gente não ia abrir mão disso. Nós éramos muito novas quando a escola começou, então a gente tinha a parte da utopia muito forte dentro da gente, né? Hoje a gente... Já se passaram 10 anos, né? Bem dito aqui.
a gente amadureceu, mas a parte de uma cultura pautada em valores de respeito, igualdade, isso a gente nunca abriu mão mesmo sendo palavras, quando falam, muito relacionadas à utopia, porque a gente vive no mundo que vivemos. E hoje isso é muito forte, é algo ainda que é eterno em construção, mas hoje a gente já tem, quando a gente contrata uma base muito sólida, quando a gente contrata alguém novo, o nosso esforço em incluir, em mostrar como é que é, ele já não é tão grande, porque a cultura fala por si só. A pessoa começa no dia a dia e Muito orgânico, né? é muito orgânico. E quando a gente está falando de cultura, é tudo. É como a gente se relaciona nos corredores, é como a gente olha para os treinamentos, é como a gente pensa na festa de final de ano. Enfim, são exemplos muito díspares aí, né? E isso eu concordo com a Carol. Eu acho que essa é uma das grandes conquistas. E ela é uma conquista que precisa ser... Ela é uma eterna manutenção, porque senão você perde ali, né? Sim. Certo, então já falamos aí do que passou, agora vamos falar do futuro, do que vem pela frente de expansão, que temos muitas novidades por aí. Acho que a principal delas, o prédio novo da educação infantil, que já está em construção, mas também não podemos deixar de falar do high school, que é o avanço para o último segmento da educação básica. Em que momento que surgiu essa decisão de avançar para esse segmento? Como que foi para vocês? Eu sei que levou muita reflexão, muito estudo, muita análise, mas como que foi? Quando foi esse momento? A gente abre a escola dizendo que a gente ia parar no 5º ano. Essa sempre foi a nossa campo fala. dos sonhos, esse era a gente o plano. a gente falava, não, a gente não vai até mais, a gente não quer uma escola de Fundi 2 e nem ensino médio, enfim. Isso claramente não aconteceu. E aí, não, então o ensino médio nós não vamos. Era um negócio meio... Entre eu e a Carol, era uma coisa bem forte, bem decidida. Só que aí a escola está crescendo, os pais começaram, há 3 anos atrás, nos procurar, pelo amor de Deus, vocês vão abrir high school? Não vão, a gente precisa saber. Aí a gente começa a mergulhar um pouco mais nessa dúvida, porque não era uma dúvida entre nós duas, era uma certeza, não vamos abrir. Não era uma dúvida, a gente não queria. E aí a gente começou a se questionar um pouco mais, mas como que vai ser, como que a gente não abre, enfim. No entanto, a decisão vem quando a gente se aprofunda no que era o high school, no que é, né, hoje, o ensino médio na rede. E aí, currículo, programa, estruturação, né? Isso. Todas as ferramentas. Aí a gente participou de alguns cursos, fomos nos aprofundar qual que era a proposta, como era a proposta, no que ela se pautava. E aí, daí não teve jeito, porque o ensino médio na Maple Bear está estruturado dentro de uma mesma filosofia de ensino, que é o ensino individualizado. Mesmo numa época em que o ensino se torna muito massa, muito para o todo, para uma sala muito numerosa. E como não é a nossa realidade... Objetivo em comum, né? Vestibular, Vestibular, que é também um dos nossos grandes objetivos e foco, mas ainda pautado muito em quem é cada aluno dentro desse processo. E qual o objetivo de cada aluno para a vida dele, né? E aí, alinhado também com tudo que eles viveram ao longo dessa trajetória. Exato, que esse era um grande medo. A gente era uma coisa. Abrir um segmento muito diferente do que a gente fez até agora. E não. Acho que tinha 2 coisas, né? Se a proposta do ensino médio seria muito divergente daquilo que a gente tinha que é o que a gente acredita em termos de educação, e vimos que não, que ele dá continuidade à mesma metodologia pedagógica, à mesma forma de ensinar e ver o aluno com a mesma individualização, mas abrindo portas para o mundo e trazendo N possibilidades que são incríveis, e a gente se vê se apaixonando tudo de novo pela Maple Bear, se arriscando, prédio novo. E aí, parece que a gente voltou lá 10 anos atrás. A gente está fazendo aniversário de 10 anos com frio na barriga do começo. Exatamente, com o mesmo frio na barriga. Principalmente por causa da construção do prédio da educação infantil.
E uma outra coisa que eu acho que veio muito dos pais também é como assim a gente construiu esse caminho com eles até agora e agora eles vão para uma escola tradicional? A gente vai, né, jogar tudo isso fora, uma interrupção aí de algo tão grandioso que a gente construiu juntos. Isso pegou muito eu e a Van, do tipo, nossa, é verdade, né? A gente vai estar ali encerrando antes de encerrar esse ciclo por completo. Sim. E aí isso junto com a profundidade de currículo que a rede trouxe para o dia a dia. Então, isso unindo com a realidade da rede, é uma realidade com salas menores do que comparados a outras escolas, no máximo 25 alunos, num currículo que vai nos permitir, óbvio, porque temos no máximo 25 alunos, nos aprofundar muito dentro da potencialidade de cada um. Também a chegada do duplo diploma, né? Nossos alunos vão sair daqui com o diploma brasileiro e com o diploma canadense. Abre também muito esse leque de possibilidades e oportunidades. E tudo formatado de uma forma que nos deu muita segurança para dizer a rede está pronta para esse passo, então por que não a gente não dá esse passo também? E isso a gente, né, eu e você estamos mergulhados em aprofundamentos da parte de currículo ultimamente, e cada vez que a gente estuda mais, eu tenho certeza que a gente tomou a decisão certa, e o ano que vem teremos o nosso primeiro Year 10. Sim, mas só para complementar também, Ivan, eu acho que uma das coisas que acabou influenciando isso positivamente, além de tudo que vocês já falaram, de dar continuidade ao que foi feito desde sempre, a possibilidade aí do duplo diploma, o brasileiro e o canadense, assim como um aluno canadense, mas também a maneira que eles organizaram para dar suporte para o aluno no projeto de vida dele, Exatamente. Seja para estudar no exterior, ou seja para estudar aqui e prestar vestibular, mas também a maneira que o programa ele está voltado para essa necessidade que é uma realidade do nosso país, né? De vestibular, de Enem. Então, toda essa estrutura, eu acho que, combinando tudo, foi fundamental para essa... A gente conversa muito sobre isso. É óbvio que o duplo diploma, o diploma canadense, ele traz um peso enorme, brilha os olhos, né? Abre portas. Abre né? portas. No entanto, nós estamos no Brasil e a nossa realidade no Brasil para universidades de nome é o vestibular. E aí, quando a gente olha para esse currículo da Mapleberry e como a Mapleberry está se estruturando, estruturada para alcançar esse objetivo, isso também trouxe muita tranquilidade para a decisão de, então, vamos seguir direto. Sim. E eu acho importante também a gente aproveitar esse momento para esclarecer sobre esse duplo diploma, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir a gente falando, que é o aluno terminando o Year 12, o último ano do ensino médio. Sim. Ele recebe um diploma brasileiro, assim como todos os outros alunos, mas ele também recebe esse diploma canadense, emitido pela província de New Brunswick, como se ele fosse um aluno de lá, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu ia falar que era melhor você falar, que você fala bem melhor dessa parte do que eu. Eu tô de host, vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta pra você, eu jogo pra você. Joga pra mim. Então é isso, gente. O aluno, cumprindo os créditos do high school, ele termina com esses 2 diplomas. E o diferencial é que esse diploma canadense, ele é emitido pelo Ministério da Educação da província de New Brunswick. Sim. E não tem diferença nenhuma dos diplomas emitidos para os alunos de lá. Exato. Então, os nossos alunos, eles passam a ter oportunidades e portas abertas como se eles tivessem finalizado esse segmento no Canadá. É uma quantidade de disciplina que Isso. teremos que cumprir desde o Year... A gente já trouxe algumas para o Year 9, então o nosso Year 9 já está fazendo algumas disciplinas desse currículo. E até o Year 12 eles precisam ter finalizado dentro dos critérios que o Canadá traz, essa província traz. E aí eles conseguem sair com a dupla certificação. E Exatamente. é importante dizer também, né, Gu, que a nossa escola vai... Isso tudo porque a nossa escola também vai passar por um momento, por um processo de aprovação e de... Acreditação. para que a gente possa, de fato, né, ser conveniados, digamos assim, da universidade e para que a gente possa aplicar os créditos e que a gente possa viabilizar tudo isso, né? Então, a nossa escola estará diretamente conectada com a Universidade de New Brunswick para que a gente possa fazer... Já estamos em contato com a província.
seguindo aí um roteiro. passo a passo, um roteiro bem extenso, mas que tudo está caminhando para chegarmos lá no final do ano com esse processo de acreditação finalizado. Sim. Mas é isso aí. Então, junto com essa novidade do High School, nós temos também o prédio novo para a educação infantil, que está sendo desenvolvido e pensado para as necessidades dessa faixa etária. Mas, Carol, conta pra gente, o que a gente pode esperar desse prédio novo? Mais um sonho, né, sendo realizado com a vinda desse prédio novo. A gente idealizou ele nos mínimos detalhes, nós fomos pessoalmente conhecer inúmeras unidades Mapleberry que se destacavam pela estrutura física e tudo mais. A gente fez uso de muito da nossa experiência aqui com os nossos alunos da educação infantil, entendendo as necessidades que eles tinham, que talvez um prédio um pouco diferente e num formato diferente pudesse ser ainda melhor para o desenvolvimento deles. E aí a gente trouxe uma ideia lúdica, ele tem uma proposta um pouco diferente desse prédio, que é um prédio maior, né, com salas retangulares e mais uma igualzinha à outra. Lá as salas são diferentes, elas têm pouquinha diferença, mas elas têm tamanhos diferentes, elas têm uma fluidez maior, as paredes elas não são retas, não são em formatos retangulares como é aqui. A gente priorizou uma área externa que fosse compatível com as necessidades das crianças menores. Vai ter dentro desse projeto, a gente priorizou sala maker, como a gente tem aqui, para que eles continuassem desfrutando dos benefícios e das ferramentas que isso traz para o desenvolvimento deles. A gente vai ter uma sala que antigamente, quem está aqui desde que tudo era mato, lembra que a gente tinha uma fun room, que era uma sala dupla, e a gente usava para indoor play, e lá vai ter, a gente priorizou da mesma forma, uma sala maior para que a gente pudesse ter esse espaço indoor. A gente escolheu a dedo o local para que fosse prático e fácil né, para que não dificultasse a vida das famílias que têm filhos nos dois prédios, né, nos dois segmentos. Vai ter sistema de car pick-up, pick-up e drop-off da mesma forma. Agora a pergunta que não quer calar. Vai ter espaço para horta? Vai, gente. Vai ter um pequeno espaço para horta. Mas a gente priorizou isso também. Mas eu acho que a sua pergunta vem muito de encontro com o que a gente sente de necessidade. Que conforme a escola foi crescendo e a gente foi acomodando aqui diferentes faixas etárias, fica muito desafiador. Quando a gente decide tirar a educação infantil daqui e ter um prédio específico, né, voltado, pensado e planejado para isso, essa é a grande questão, né? A gente sabe que até a educação infantil, Year 1, até um Year 2 ali, as necessidades, as demandas, o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo deles é um outro perfil. Então, esse prédio está sendo amplamente pensado só para eles, só para essa faixa, para que eles se sintam, eles e famílias se sintam abraçados no dia a dia que eles vão viver ali. Então, por exemplo, esse é um prédio que, para acessar o piso de baixo, que vai ter o piso térreo, né, e o piso de baixo, vai ser envolto por uma rampa, então não vai ter escada, o que é um outro benefício para essa faixa etária. Então, ele foi, assim, em detalhes, pensado para crianças de 1 a 7, 8 anos. Ele vai ter ali diversas possibilidades de desafiar as crianças, de exploração para as crianças e de aprendizado em todos os âmbitos que a criança pode e deve se desenvolver na escola, né? Legal. Acho que está todo mundo muito ansioso para ver, contando os dias. Estamos. E agora, para a gente finalizar, queria que vocês pensassem um pouquinho numa mensagem para as famílias que estão conosco desde o início, há 10 anos, mas também para as famílias que acabaram de chegar, que depositaram a confiança na nossa escola. O que vocês têm a dizer sobre tudo isso que a gente já passou e sobre tudo que ainda vem pela frente? Antes disso, muito legal essa parte, só quero complementar uma coisa sobre a questão da estrutura física dos prédios. A gente tirando a educação infantil daqui, esse prédio também vai ganhar uma cara nova, ele também vai ser remodelado, ele também vai ganhar ainda mais cara de alunos de
fundidores, high school, demandas e necessidades. Novos espaços, né? Novos espaços. Ouvi falar que a Miss Vanessa vai liberar uma quadra de beach tênis, entendeu? Eu tenho vários projetos na minha mente. Vamos ver. Estamos em contato com a arquiteta da Central, que auxilia as escolas em transição. Nossa equipe também de engenharia e arquitetura já estão trabalhando para isso. E coisas muito maravilhosas vão acontecer também nesse prédio. A gente já está, né, voltado para isso nesse prédio, com o crescimento das crianças muito profundamente esse ano. A gente declara para todo mundo da nossa equipe na primeira reunião de volta às aulas. Para as famílias do Middle East. E para as famílias também, que o nosso foco é Middle Ears, em que a gente quer respirar, ver nas paredes, no teto, uma escola de Middle Ears aqui nesse prédio, uma vez que a obra do outro prédio já está iniciada, com conclusão próxima. E isso vai ser quando a gente fizer a mudança e realmente tirar os menorzinhos daqui, mudá-los para o outro prédio. Aí a gente vai se aprofundar ainda mais, inclusive na estrutura física deste prédio atual. Legal, vai ser bem importante. Agora, sobre a mensagem. Isso aí. Vamos para a mensagem? Eu não sei se é uma mensagem, talvez é uma reflexão. Eu acho que quando a gente fala... quando a gente pensa quando tudo começou e quando a gente entra um pouco nessa vibe um pouco mais nostálgica, a gente fala muito dos pais pioneiros e de que acreditaram muita confiança na gente. Hoje eu vejo, principalmente os pais dos bebês, assim, em mim, na Carol. Nós fomos muito questionadas na época e hoje eu entendo por quê. Porque realmente nós duas éramos muito novas, né? Mas a gente abre a escola com 56 famílias. A gente abre o ano de 2017, primeiro ano letivo, né? Nós tínhamos 56 famílias. Hoje, nós temos quase 250 famílias. E isso mostra esse processo de construção. E o que eu mais reflito e que a gente vem conversando muito, que é isso, que a gente quer que todo mundo se sinta parte dessa grande história, né? Dessa história de um sonho realizado, dessa história até um pouco utópica sobre uma educação de qualidade, né? Porque, sim, temos os nossos pais pioneiros que estavam aqui nos 2 primeiros anos, a gente abre com 56, no outro ano a gente abre com 90. A gente dobra o número de alunos, mas hoje, ao longo dos 10 anos, nós temos quase 250 famílias. E é um grande esforço da nossa parte que todos se sintam parte dessa história, mesmo quem chegou aqui esse ano, entende? Porque isso a gente vem nos preocupando e nos debruçando cada vez mais para mostrar, de todas as formas, quando a gente está falando de uma cultura sólida, que todo mundo faz parte dessa história. Não importa o ano que você chegou aqui. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem mais refletido e mais conversado como líderes da Maple Bear SBO americana. Bonito, bem profundo. Principalmente com o crescimento e o avanço, né, dos segmentos. E hoje a gente tem alunos que são adolescentes, que conduzem muitas das coisas que a gente faz aqui, as decisões que a gente toma, são coisas que eles nos trazem, são apontamentos que agora nem vêm mais por meio de famílias, vêm dos próprios alunos. Eles são ativos dentro da escola, né? E eu acho que isso também muda até a nossa forma de atuar como gestão, de olhar para eles. Não foi um processo fácil. Eles entraram aqui, eles eram IK na época, SK, eles tinham 5 anos. Então, entender esse crescimento deles também não foi um processo fácil. Algumas mães nos ajudaram nisso, porque a gente ainda via eles menores do que eles realmente eram. E hoje eles estão ativamente participativos da escola. E construir uma escola com os valores que a gente idealizou, colocando o aluno de fato, não só na nossa fala, no nosso discurso, mas de fato no centro do processo, né? Colocando educação e valores acima de qualquer outra coisa. Eu acho que esse foi um desafio e hoje é um motivo de muita alegria. E com o crescimento da escola, a gente já consegue colher esses frutos. A gente tem, hoje, famílias diretamente construindo isso com a gente e transformando isso em algo extremamente concreto. Essa parceria que a gente tem com as famílias é algo que não é fácil também, né? Porque
Tem muita gente que fala, nossa, mas em várias escolas as famílias não podem falar com a direção sobre isso, isso não é algo discutido, isso é algo que a escola decide. E a gente traz uma outra forma, né, de gestão, uma outra forma em que as famílias são participativas, em que elas podem se colocar, em que elas são ouvidas, e isso acontece dentro da equipe. E eu acho que é isso, ter essa parceria, construir esse caminho, é algo que nos alegra muito, que nos encoraja a dar os passos que a gente está dando e que daqui para frente novos desafios virão. E eu acho que é isso. Muito boa a sua fala também, e teve um trecho aí que me chama muita atenção, quando você fala do processo de percebermos os nossos alunos crescendo e como foi para a gente se adaptar para essas novas realidades, novas demandas, que não foi fácil no começo. A gente contou ali com a ajuda de algumas famílias, a ajuda dos próprios alunos também, Sim. porque a gente sempre foi muito próximo e a gente sempre quis Exato. ouvi-los muito. Mas é muito gratificante vê-los agindo de maneira ativa, buscando soluções de problemas, liderando atividades e situações do nosso dia a dia, até o Grêmio que agora a gente tem com esses alunos. Sim. E que eles estão aí trabalhando de maneira mais ativa. E eu acho que tudo isso é fruto, é reflexo do trabalho que foi feito aí ao longo de todos esses anos. Sim. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Espero que vocês aí tenham gostado, tenham aprendido coisas novas sobre a nossa escola. Deixem aí um comentário sobre a opinião de vocês. E é isso. Esperamos que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Bye, bye. Bye, bye.